Bem-vindos às Conversas Abertas na Universidade. Falamos hoje da importância da arquitetura e do urbanismo, da forma como a arquitetura condiciona a vida de quem a habita e de como a sociedade e a política moldam a arquitetura. Falámos com estudantes de arquitetura da Universidade de Lisboa e para falar sobre este e outros conceitos está connosco em estúdio a arquiteta Filipa Roseta, também vereadora da Câmara Municipal de Lisboa, com os pelouros e competências executivas da habitação e desenvolvimento local. É professora associada na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. Obrigada, Sra. Arquiteta, por ter aceito o nosso convite. Sra. Professora, qual é a importância da arquitetura na vida da sociedade? Obrigada eu por me terem convidado por falar de arquitetura, que é uma coisa que me preenche sempre. A importância da arquitetura na vida da cidade. Ninguém vive sem arquitetura. Nós todos vivemos desde logo na própria casa. E a arquitetura é o espaço que nós habitamos. Portanto, é um espaço que nos pode sublinhar, dignificar, glorificar como pessoas. Podemos nos sentir melhor ou podemos nos sentir pior. Portanto, pode-nos fazer muito bem ou pode-nos fazer muito mal. Sim. E por isso a importância é absoluta, não é? Vivemos sempre nela. Talvez fosse bom nós esclarecermos o que é que distingue a arquitetura do urbanismo. Muito bem. Então, a arquitetura, por definição, é o edifício, é a nossa vida privada. Portanto, é o nosso espaço privado, a nossa casa, o sítio onde nós estamos, onde nós trabalhamos. O urbanismo é a nossa vida em comum. Portanto, é a nossa vida em sociedade, é a nossa vida pública. Na cidade, nós imaginamos a nossa cidade e estamos a viver com uma série de conjunto de pessoas que não conhecemos e temos que viver todos juntos e temos que organizar os nossos ritmos, quem é que vai para casa, para o trabalho, temos que organizar a nossa vida em comum e isso é o urbanismo, no fundo é a organização da nossa vida em comum, enquanto que o edifício, a arquitetura prende-se mais com a organização da nossa vida em privado. Mas é claro que a arquitetura, na verdade, é a arte de dar forma ao espaço. Portanto, a cidade também precisa dessa arte para ter um espaço público bonito. A qualidade de vida das pessoas depende, em grande parte, do espaço que habitam. Esta talvez seja, porventura, o maior desafio e responsabilidade da arquitetura. Sim. Portanto, a arquitetura tem essa responsabilidade de dar mais qualidade de vida às pessoas. Nós, no fundo, temos que imaginar que a arquitetura tem que nos fazer sentir confortáveis, temos que estar confortáveis no espaço onde nós temos, tem que ser útil, tem que ser uma coisa, e também tem que ser muito bonita. Portanto, estas três coisas vão nos dar mais qualidade de vida. E é muito importante que a arquitetura faça esse contributo para a nossa qualidade de vida, claro. Sra. Professora, acha que as pessoas estão no centro do pensamento do arquiteto? Sempre. Não podia deixar de ser. Não podia deixar de ser, nem pode ser de outra maneira. Portanto, eu como arquiteta, e é assim que eu penso, e é assim que eu digo na faculdade, é assim que eu espero que os nossos alunos de arquitetura pensem. Portanto, se não estamos a dizer para as pessoas, não faz sentido nenhum. A arquitetura tem este fim de conseguir servir os outros e de conseguir que eles vivam melhor. É um fim ótimo, mas é esse o objetivo, é esse o fim. Com que não só que as pessoas para quem nós dizemos casas vivam melhor, mas as pessoas para quem nós dizemos cidades vivam melhor. E para quem as pessoas têm que viver melhor. Portanto, elas são sempre a métrica do sucesso ou do insucesso da arquitetura. Se elas estão melhor, é um sucesso. Se elas estão pior, é um insucesso. Elas estão no centro, completamente no centro do trabalho do arquiteto. Mas nós ouvimos até dizer algumas vezes que os arquitetos são um bocadinho ditadores, não é? Sim. Que impõem uma estética, e falava de casas, não é? E muitas vezes eles não seriam capazes de habitar naquelas casas em que projetam. É verdade. Eu lá está, se calhar venho já de outra perspectiva e de outra filosofia, porque também há linhas de pensamento, mas eu acho que a arquitetura, tanto que eu posso dizer, é o meu contributo. Há muito esta ideia dos arquitetos que desenham coisas que são de tal maneira puras que era até mais bonito não estar lá ninguém. Mas isso que não é ser, é quase. Mas não acredito que isso seja verdadeiramente arquitetura. Portanto, a arquitetura é para todos, mas eu tenho que dizer aquilo que eu vejo como arquiteto, é a minha maneira de ver a arquitetura, de fazer arquitetura, que também faço, e portanto esta é o meu entender. E acho que um arquiteto que não faz para as pessoas está a fazer outra coisa que não verdadeiramente arquitetura. Portanto, está a fazer uma obra de arte magnífica, uma obra de uma escultura, um quadro vivo, tridimensional, mas não arquitetura, porque a arquitetura tem necessariamente esta parte humana e este objetivo de servir as pessoas que a habitam ou a cidade para onde ela está a ser desenhada. No caso de Portugal, é um país com muito sol, por e simplesmente os tendais desapareceram, porque não são estéticos. Pois é isso, mas hoje em dia até já se tornaram ícones turísticos, portanto já deu assim uma volta ao contrário, já quase de repente é interessante ter um estendal porque
A arquitetura lá está, tem que ainda estava por acaso, estávamos a entregar casas e há 2 semanas atrás estávamos perante um edifício que eu estava a dizer, este edifício tem estendais, isto é importantíssimo, diziam as minhas pessoas da habitação, que são os assistentes sociais que dão as casas às pessoas. Eu estou farta de dizer aos arquitetos que têm que haver estendais nas casas. Finalmente estas casas têm estendais, as pessoas não sabem o que é que vão fazer a roupa e é mais sustentável, mais ecológico estender a roupa de alguma maneira. Portanto, é assim, eu acho que tudo evolui, não é? As tendências evoluem. Há essa ideia dos arquitetos fundamentalistas, que aquilo tem que ser obras de arte e as pessoas têm que viver de acordo com a maneira como eles pensam, mas eu, por acaso, acho que não é a minha visão que eu acho que deve ser, não me parece que seja esse o futuro da arquitetura. A arquitetura tem tendências, como na moda, não é? Também já houve os chumaços durante muito tempo, que já desapareceram, ou seja, há tendências. Eu acho que a tendência hoje em dia não é essa. A tendência genérica dos arquitetos e dos arquitetos grandes, mesmo a ser das grandes estrelas internacionais, não é essa. Portanto, é outra tendência, é uma tendência muito mais de sustentabilidade, de pensar no planeta, de pensar nas pessoas, de pensar no futuro. Ou seja, estamos noutra página. Isso é a página dos anos 80, dos anos 90, portanto, é uma página da história da arquitetura também coincide com a dos Chumaços, curiosamente. Ou seja, em que havia muito esta ideia de que a arquitetura como uma espécie de coisa fechada, onde as pessoas não eram o elemento central. Mas não é assim que eu acho que a tendência da arquitetura hoje não é mesmo nada essa, até pelas questões da própria sustentabilidade. E, portanto, a arquitetura tem uma responsabilidade social para com o planeta, para com as pessoas, para com o planeta, para com os arquitetos têm que ter outra postura. Isto é a visão que eu acho, a visão que eu advogo e que eu vejo nos grandes movimentos internacionais. Portanto, ou seja, estes grandes arquitetos conseguem criar estas linhas que eu acho que podem ser interessantes, portanto, eu acho que podem ser... Eu acho que são mais enriquecedoras para todos nós. Portanto, isto só posso dizer da minha perspectiva como arquiteta, acredito que outros tenham outras e tenhamos várias tendências na arquitetura, mas acho que esta é uma boa maneira de pensar. Outras fragilidades existem na projeção das cidades. As pessoas com mobilidade reduzida são normalmente ignoradas, esquecidas. Agora não, portanto, agora é importantíssimo e também as próprias questões do envelhecimento, não só a mobilidade reduzida, mas o próprio envelhecimento, a ideia de que a pessoa tem que envelhecer onde sempre viveu. Portanto, há uma série de temas, com uma qualidade de vida, que a própria casa se calhar tem que se ajustar à pessoa de alguma maneira, ou ela à casa, que tem que haver ali uma alteração para que ela se sinta no mesmo ambiente com uma alteração qualquer, porque já não pode subir escadas, porque já não pode... Portanto, também temos disso na nossa habitação, portanto, em que de repente temos que mudar as senhoras cá para baixo, porque elas lá em cima, como tinham a escada para subir, já não conseguem, mas se estiverem no resto já conseguem. Às vezes há coisas diferentes que, estando no mesmo ambiente, conseguimos que a pessoa se sinta mais suportada pelo seu edifício, pela sua casa. Mas sim, eu acho que nós temos, lá está, tudo isso também é uma preocupação que tem a ver com o facto das pessoas estarem no centro. E tem que ser assim. Portanto, eu acredito mesmo nisto e nunca irei defender outro tipo de arquitetura, porque eu acho que tem mesmo que ser assim, até pela escassez dos nossos recursos. Nós temos tão poucos recursos para construir qualquer coisa, tem que ser qualquer coisa que sublinhe as pessoas e a sua dignidade e que lhes dê mais, e não pode ser exercícios vazios de estética. E temos exemplos agora a crescerem na cidade? Então temos, claro que sim, temos imensos exemplos a crescer na cidade. Coisas que eu gosto muito na Câmara Municipal, vou falar agora, já aproveito os nossos naturalmente, porque as minhas equipas, que são ótimas, tenho a equipa da Câmara Municipal que está lá há 30 anos, não é? Eu estou só há 1 ano e meio, mas os técnicos da Câmara Municipal são funcionários incríveis e, por exemplo, tem um programa que é os Pátios e Vilas, que é a reabilitação dos Pátios e Vilas de Lisboa, que é uma coisa maravilhosa porque reabilitam com as pessoas lá dentro. É sempre, as tais obras têm sempre lá uma senhora de roupa, porque estão a fazer a reabilitação de uma casa que já está a cair, casas municipais que estão a cair, porque há uma que está vazia, a senhora vai para aqui enquanto fazem a dela, depois está a dela, volta para a dela, é uma espécie de e é um processo de reabilitação muito bonito, porque os pátios e vilas são espaços bonitos no meio da cidade, que têm muita identidade e muita história, e estão a ser reabilitados. Isso, por exemplo, é um programa muito interessante da Câmara de Lisboa. Também tem os programas de renda acessível, com grande escala, edifícios de grande escala, lá está, pensados para as pessoas viverem no centro da cidade, com espaços reduzidos, para conseguirmos ter mais casas, mas com conforto e com qualidade. Ainda agora recebemos um prémio a semana passada, por acaso não sei se foi a semana passada, de sustentabilidade, de boas práticas de sustentabilidade
na renda acessível da Câmara de Lisboa e pelos edifícios que fazemos, sempre a apanhar já com energias fotovoltaicas. O nosso edifício já temos um edifício piloto com painéis fotovoltaicos para recolher energia, ou seja, há tanta coisa que se está a fazer para pensar no planeta e para pensar nas pessoas, e há tantas hipóteses que eu acho que não faz sentido ser de outra maneira. Nós vivemos numa altura onde já não faz sentido ser de outra maneira. Se calhar podia ser assim nos anos 80, 90, agora não pode ser assim, mas isto não quer dizer que não seja bonito, obviamente que é bonito, ou seja, o fim da arquitetura tem que ser bonito, tem que realmente preencher a alma e tem que elevar o nosso ambiente, mesmo pela beleza apenas, mas ser bonito não quer dizer ser impossível de viver. Sra. Professora, no início começou por falar e dizer que para si a arquitetura é arte. É arte, mas é uma arte coletiva, que é uma coisa maravilhosa, por isso é que é arte, falam quase que a maior das artes. É a maior das artes. Pois a maior das artes, porquê? Porque é uma arte que tem que ser construída a muitas mãos, o que é uma coisa incrível. Portanto, ou seja, para construir uma obra de arquitetura é sempre preciso, qualquer obra de arquitetura é preciso dezenas, centenas de pessoas. Um edifício é dezenas de pessoas, forma com um equipamento é centenas de pessoas, uma cidade é milhares de pessoas. Portanto, conseguir fazer uma obra de arte com milhares de pessoas é uma coisa incrível. Por isso é que nós vemos cidades como Nova Iorque, Veneza, Roma, Lisboa, a Baixa Pombalina, e a pessoa pensa, como é que foi possível? Quer dizer, nós temos que ter uma visão muito clara, alguém tem que ter uma visão muito clara e depois tem que conseguir que toda a gente à volta acredite naquilo. E fazer uma obra de arte desta maneira é a arte maior, sem qualquer espécie de dúvida, porque é feita a muitas mãos, porque tem que ser toda uma sociedade que a produz, o que é uma coisa incrível, não é? Portanto, imagino o que é toda uma sociedade produzir uma obra de arte. Acontecem momentos raros da história, que de facto funciona tudo. É confortável, útil e bela, não é? Isto são a tríade, o conforto, utilidade e beleza, é a definição da arquitetura desde o princípio milenar, que é o finitas, venustas e utilitas. Portanto, são os três princípios da arquitetura. E, portanto, sim, é a arte maior. Contraria a opinião de um dos grandes arquitetos da atualidade, Patrick Schumacher, que em 2014, passo a citar, dizia que arquitetos são os responsáveis pela forma do ambiente construído, não do seu conteúdo. A arquitetura não é arte, embora a forma seja nossa contribuição específica para a evolução da sociedade. É assim, eu não concordo com ele. Era isso que eu lhe ia perguntar. Sim, portanto, ele tem uma prática bastante interessante e bastante focada na computação, no desenho computacional, e tem uma maneira de ver muito paramétrica, portanto, parametriza tudo, certo. E talvez por isso tenha esta visão. Portanto, eu acho que nós aqui mais, é alemão, não é? Portanto, ou seja, nós aqui mais a sul, tendencialmente vemos a arquitetura mais como uma arte, talvez pela nossa natureza poética. Portugal, então, nós somos um país de poetas e por isso talvez a nossa arquitetura seja tão reconhecida lá fora, porque vemos sempre, nem que seja para fazer 4 paredes, conseguimos encontrar um momento de poesia. E isso é uma coisa que os alemães não têm. Não têm dificuldade? Têm, mas alguns têm, mas têm mais dificuldade, sim. A senhora professora é autora de diversas publicações nacionais e internacionais nas áreas da arquitetura e cidade, focadas sempre nos temas da modernidade, da sustentabilidade, ensino e inovação. Eu gostava agora que fôssemos ouvir os testemunhos de alguns estudantes. O olhar destes estudantes para os edifícios, jardins ou espaços públicos é quase sempre mais apurado. Não tinha bem noção do que era a arquitetura, nem do impacto que tinha nas nossas vidas, não é? Porque, ao contrário, lá está, por exemplo, das engenharias, nós não vemos as coisas a acontecer e nem ninguém nos diz isto foi feito por um arquiteto ou isto foi pensado por um urbanista. E a realidade é que tudo o que nós vemos à nossa volta é arquitetura e não sei, eu acho que é um bocadinho por aí. É uma coisa muito mais importante e que tem um impacto tão grande nas nossas vidas e eu acho que era algo que eu gostaria de fazer parte também. Eva está no 1º ano. Sempre quis seguir arquitetura. Está presente em todo o lado, desde o início dos séculos. E o ser humano, desde sempre, desenhou arquitetura, desde as cavernas até aos dias de hoje. E isso é algo bastante importante. Porquê? Porque é algo para as pessoas. Não é algo para uma pessoa, mas para todas as pessoas. Por exemplo, um edifício, um shopping, não é para uma pessoa, é para todos. É um lugar, um espaço que transmite um convívio para as pessoas. A arquitetura procura soluções para o espaço, quer em termos de acessibilidades, quer na procura da plenitude das vivências urbanas, sejam elas individuais ou coletivas. Independentemente das restrições, a arquitetura estimula as relações entre indivíduos
e garante um espaço único e coeso. E é um bocadinho isso que também me fascina na arquitetura, é este termos de, ao mesmo tempo, diferentes tipos de pessoas, mas temos de fazer algo que ou dê para uma em específico ou que possa dar para todas. E que mesmo cada pormenor que nós tenhamos nos nossos projetos tenha algo que prenda mais alguma etnia, prenda mais alguém, ou ao contrário, que abra para várias pessoas. A tarefa de conjugar o conforto, a funcionalidade e a criatividade é um dos maiores desafios de quem estuda o património. Eu acho que todos da área da arte ou todos das áreas da arquitetura têm muito aquela questão que é o rigor e a geometria do espaço. E eu acho que, de facto, a Baixa retrata bem o que é a nossa maneira de ver a arquitetura, a nossa maneira de ver a geometria do espaço. Porque está tudo muito direitinho, os quarteirões estão muito bem definidos, as ruas estão todas muito bem desenvolvidas e, portanto, houve uma grande evolução antes e depois do terremoto de Lisboa. Estudar a influência cultural e política abre horizontes de quem percorre as ruas das cidades. Estudar o Corbusier, estudar o Frank Lloyd Wright, estudar o Mies van der Rohe, que são os grandes exemplos, e depois a nível português estudar o Álvaro Siza Vieira, o Eduardo Souto Moura, é muito interessante, e depois quando nós frequentamos outros países e vemos aquelas obras, é sem dúvida incrível conseguir ter essa noção. Dylan é finalista do curso de arquitetura. Está prestes a entrar no mercado de trabalho. Gostava muito de fazer obra pública, projetos inovadores. Não gosto de ser considerado mais um clássico, mas sim um arrojado no mundo da arquitetura. Sra. Professora, quer comentar? É um candidato à obra pública. Acho muito bem. Agora a questão é como é que vem a inovação. A inovação tem que nascer por uma necessidade. Isso é a parte importante. Mas eu quero ser inovador, às vezes só por ser inovador, e acontece, às vezes acaba por criar coisas que não são necessárias. A inovação tem que ser aplicada onde há problemas que não têm resposta. E nós temos muitos problemas que não têm resposta. Portanto, a questão da sustentabilidade, como é que eu faço arquitetura sem utilizar os recursos aos quais eu estou habituado, ao betão, como é que eu faço com recursos mais sustentáveis, que não prejudiquem o ambiente. É um problema que ainda não tem uma resposta muito evidente e, portanto, aí é um campo ótimo de inovação. Quem quer inovar, procura uma pergunta que ainda não tem resposta. Ou seja, não tenta inovar em coisas onde as perguntas já têm respostas garantidas, já está mais ou menos lógico qual é que é o caminho evidente. É procurar aqueles onde não há caminhos evidentes e há problemas que precisam de gente a pensar. E, portanto, é o que eu aconselho aqui ao Dylan e a todos os que estão a pensar, a querer inovador, eu gosto imenso disso, mas que vão pelos caminhos que ainda não têm resposta. Em Portugal, fala-se pouco de educação patrimonial. Porquê, Sra. Professora? Não sei, devia-se falar muito mais, de facto, porque é a nossa história, a nossa identidade, a nossa cultura, e se nós não sabemos de onde é que vimos, não vamos saber para onde é que vamos, não é? Portanto, a coisa mais importante é conhecermos o nosso passado e a nossa identidade. É como não saber a nossa língua. Portanto, o património é a nossa língua visual. E, portanto, nós para falarmos temos que saber e conhecer a nossa língua para conseguirmos falar para a frente, senão é como tentar falar sem ter palavras, sem nunca ninguém ter ensinado palavras, vai sempre sair qualquer coisa muito atabalhoada. Portanto, quanto mais rico for a educação patrimonial de todo o nosso património, mais rica será a maneira de nós vermos o mundo à frente. Os anos 70 e 80 dizimaram grande parte do património dos últimos 40, 60 anos. O que é que hoje se ensina às novas gerações? Há muito, eu acho que eles são muito virados para a questão da sustentabilidade hoje em dia e para a parte da computação. Eu acho que é a parte nova, por assim dizer, daquilo que acresce a tudo aquilo que já se fazia antes. Ou seja, no fundo, as universidades, portanto, e a Faculdade de Arquitetura onde eu ensino, portanto, tem esta ideia de toda a parte histórica e permanente permanece, ou seja, continuam a aprender a desenhar à mão, continuam a aprender coisas que são milenares, mas acrescem hoje conhecimentos que não eram na altura tão específicos, que é o caso de como é que a computação pode ajudar a construir melhor e o caso de como é que conseguimos realmente utilizar os recursos de maneira mais sustentável. E estes dois pontos não eram tão portanto, e isso está a ser feito nas universidades com uma grande, e é uma grande diferença, se alguém aterrasse uma universidade hoje ou se aterrasse nos anos 70, era a maior diferença que eu diria que viria, pois há muitas semelhanças, obviamente, naturalmente. Que ainda continuam. Que ainda continuam e ainda bem, porque nós somos, lá está, temos uma enorme e excelente tradição de arquitetura, portanto, é aproveitá-la, portanto, Portugal tem esta riqueza, é um património incrível,
que nós vamos a qualquer parte do mundo e fala-se em arquitetos portugueses. O Cis, ou o Souto Moro, ou o Manuel Mateus, o Carril da Graça, fala-se, dá-se a volta ao mundo e as pessoas conhecem. Quer dizer, isto é uma coisa de um país pequenito, portanto é uma coisa incrível. Tem impacto. Tem impacto, é isso. E nós temos que conseguir continuar esta cultura e continuar esta riqueza de sermos os melhores do mundo nesta matéria, não é? Portanto, termos os nossos melhores estão ao lado dos melhores do mundo. Isso é sempre bom. No que respeita ao urbanismo, existe necessariamente um conflito de interesses. Um exemplo é o trânsito e as ciclovias. Como é que se balanceiam estes interesses? Por vezes são tão distintos. Lá está, tem que se desenhar bem. Tudo se resolve com um desenho. Porque as cidades, no fundo, têm que ser bem desenhadas. Não é nada fácil, é muito complexo até, mas a verdade é que o desenho tem que resolver tudo. Lá está, os espaços de inovação, como é que se desenha as grandes infraestruturas da cidade, como é que se desenha as grandes autoestradas sem que seja uma coisa danificadora da nossa vida coletiva, como é que conseguimos desenhar estas coisas de maneira a ficarem mais integradas no mesmo espaço. É um desafio, mas há muitas cidades que conseguem, portanto, conseguem fazer isto de uma maneira interessante e, portanto, é conseguir tentar caminhar por aí. É muito mais difícil nestas nossas cidades europeias e Lisboa tem essa dificuldade em termos de desenho porque são muito antigas e, portanto, tem os traçados... Tem muitas e tem os traçados já, portanto, tem o traçado histórico, depois tem vários tipos de traçado. O nosso trânsito não consegue entrar facilmente, nunca conseguirá no traçado histórico, não é? Porque não era desenhado para este trânsito. As cidades feitas com outra escala podem ter outro tipo de facilidade. Mas depois também não tem este encanto, enfim, tudo se balança. Tudo se balança. Eu gostava agora de ouvir alguns estudantes que estão a fazer mestrado fora. Sempre quis sair do México, quis ir estudar para outro país, já fosse, por exemplo, Canadá ou então algum país da União Europeia. A cidade do México acho que é completamente diferente. A cidade do México é uma cidade muito grande, é uma cidade que está cheia de edifícios, é uma cidade que em termos de ruas está feita para o carro. É uma cidade em que só vemos carros, edifícios muito altos, acaba por ser uma cidade um bocadinho mais, não sei, claustrofóbica, posso dizer, porque a nossa escala humana, ou nós quando estamos na cidade sentimos-nos muito pequeninos. Agora quando eu cheguei a Lisboa senti-me muito mais livre, por assim dizer, então acho que é completamente diferente e mesmo em termos de arquitetura, a forma em que os edifícios são construídos é completamente diferente do que eu tenho visto na cidade do México e ao mesmo tempo a cidade de Lisboa é uma cidade muito colorida, tem muitas cores, então acaba por ser muito chamativa, acaba por ser muito vibrante e pronto, é um bocadinho diferente, sim. Eu sinto que em outras cidades é mais importante a aparência da cidade ou a imagem da cidade do que especificamente como é que a pessoa vive a cidade. E acho que é um bocadinho mais importante nós como arquitetos focarmos na escala humana, como é que a pessoa vive a cidade. Porque a Itália sempre foi um país que me suscitou muita curiosidade pela cultura e pela arquitetura clássica, e em Roma isso funciona com a cidade e com alguns objetos arquitetónicos. Portanto, a cidade faz-nos sentir de uma certa forma, pela presença dos elementos que tem, e dentro de algumas obras conseguimos também sentir esse conforto que a arquitetura nos traz. Eu acho que é um bocadinho isso que aprendemos, estando próximos dessas obras e desta cidade, é isso que tiramos para nós, é aprender um bocadinho a que conforto é que podemos ter nestes espaços, como é que estes espaços nos fazem sentir, como é que eu agora se calhar posso aplicar esta sensação que este espaço me dá, provavelmente no futuro. Ouvimos falar nos espaços verdes, não é? Como é que em Lisboa e como é que nós... Porque este também é uma tendência muito grande, não é? Esta a valorização dos espaços, dos jardins, dos parques. É uma magnífica e muito grande, e em Lisboa primeiro vem também com a Baixa Pombalina, daí a grande, portanto o primeiro Jardim de Lisboa é de facto o arranque da Avenida Liberdade, na altura era um passeio público vedado, era só 1/3 do tamanho da Avenida de hoje, e que depois arranca no final do século XIX, princípio do século XX, por aí fora para ter 2 km, 100 metros de largura e 2 km, portanto é assim uma coisa, quase 100 metros de largura e 2 km de extensão, portanto é assim uma coisa incrível. E entra na cidade e é importantíssima para a cidade, não só por várias razões, não só por razões de utilidade, da cidade ser mais respirável e mais saudável,
como também por questões de beleza, não é? Das pessoas sentirem a interligação do campo e da cidade. E descobre-se, acima de tudo, que elas podem ajudar a planear a cidade portanto, a disciplinar até as infraestruturas, o trânsito, os saneamentos, acabam por estar sempre ligadas também a todas as linhas de árvores que nós vemos nas nossas avenidas. Portanto, em Lisboa começa com o arranque da Avenida Liberdade, na Baixa Pombalina, primeiro o passeio público, e depois vai por aí fora. E hoje continua, portanto, hoje é quase obrigatório, hoje quanto mais verde a cidade for, melhor. Portanto, eu acho que as cidades serão sempre mais verdes no futuro, portanto, a tendência é torná-las mais verdes, até porque para absorverem a água da chuva, porque uma das grandes questões das cheias não é só dirigir as águas das cheias para outros sítios, mas também que a água tem que ficar retida no solo. E, portanto, quando nós temos muito betão, ela torna-se impermeável e a água vai por ali fora e cria uma cheia. Se estiver muito mais verde, ela absorve, funciona como uma esponja, retém a água e também é importante. Portanto, as cidades serão sempre mais verdes, mas começa esse grande movimento do século XVIII, ainda hoje estamos a concretizá-lo. A professora fez o seu doutoramento em Inglaterra, tendo feito um estudo comparativo entre as avenidas modernas em Paris, Londres e Lisboa. Qual é a influência cultural? É mesmo importantíssima, porque olha, só para isto nós estávamos aqui a dizer, portanto, a Baixa e as próprias avenidas e o surgimento e o passeio público, o Marquês de Pombal foi embaixador em Londres antes de ir para Lisboa, portanto, antes de fazer as grandes obras de Lisboa e, portanto, acaba por trazer diretamente de Londres essa influência. Portanto, é muito interessante que as influências viajam com pessoas, não é que trazem as ideias de uns sítios para os outros. Por sua vez, Londres já tinha tido muitas influências de Paris, do Lenotre, anteriormente dos desenhos dos jardins do Lenotre, portanto, porque o Lenotre já tinha levado, através do Rouen, a sua influência para... Portanto, ou seja, é muito interessante, há uma cultura europeia no desenho da cidade que é uma coisa bastante interessante, porque as pessoas, na verdade, especialmente nas cortes, trocavam muito, quem desenhava a cidade, quem desenhava os grandes edifícios, trocavam muitas influências, muito diretamente. Esta pessoa que estava hoje em Paris, estava amanhã em Londres, a mesma pessoa, portanto, as influências viajavam. Hoje então, viajam, naquela altura era mais nas cortes, neste meio, e era através das cortes que vinham as pessoas para desenhar as coisas especificamente, e, portanto, especificamente para aquele fim. E as capitais europeias estavam muito unidas por esta cultura, a mesma cultura de desenho, a mesma cultura, uma cultura muito semelhante de desenho de cidade. Hoje em dia, as culturas portanto, como é que isto se passa hoje em dia? É global, não é? Temos esta ideia da cultura global e de todo o movimento do século XX, onde se começa a uniformizar tecnologias em todo o mundo, em que as tecnologias são idênticas em todo o mundo, já extravasa os nossos limites da Europa e começamos a utilizar tecnologias muito semelhantes em todo o mundo e correndo o risco até de criar uma arquitetura quase que uniformiza todas as culturas, o que é mau. Portanto, estamos agora na tendência inversa de conseguir ganhar de novo as nossas culturas com todo o nosso contexto ambiental. Portanto, se eu tiver que adaptar ao meu contexto, necessariamente vou ficar específica daquele lugar. Para fecharmos mesmo, começámos por dizer, com o pelour da habitação e desenvolvimento local e das obras públicas também. Lisboa é uma cidade... Magnífica. 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 E está a ser feito um grande trabalho na área da habitação? Sim, portanto, estamos a investir muito, é muito difícil encontrar, é preciso voltar aos anos 90, eu diria, para encontrar o tipo de investimento que há agora na habitação, por causa do Plano de Recuperação e Resiliência, portanto, tem dado aqui um grande salto e um grande boost e, portanto, temos aqui uma grande oportunidade, não só para reabilitar muitos dos bairros municipais que estavam em muito mais condições, como para fazer novos edifícios, novos bairros, portanto, estamos a fazer todo este caminho. A Câmara de Lisboa é o maior senhorio do país, tem 23 mil habitações, portanto, tem muitas habitações e tem que manter todo o seu património, para além de conseguir construir mais património na propriedade que tem. Portanto, temos aqui um caminho muito grande que vai sempre, de alguma maneira, transformar e melhorar a cidade, esperamos nós. Sra. Professora, não se pode pôr de parte a habitação para os estudantes, nomeadamente na cidade de Lisboa. Tem sido um problema e continua a ser. Sim, fundamental. Estamos agora a concluir uma obra na Alameda para 320 camas, portanto, é a reabilitação de um edifício que vai ser residência universitária e temos mais de 900 camas em projeto. Portanto, é uma grande preocupação que a Câmara tem, porque realmente é uma pressão imensa nos nossos... Não pode acontecer nunca. Nós temos estudantes que dizem que não vão estudar porque não conseguem em casa. Isto é impensável. Portanto, temos que arranjar maneira que isto não aconteça. Se alguém consegue o esforço de entrar para uma universidade, tem que ser apoiado para ter casa. Obrigada por ter estado connosco.
em estúdio, na procura das melhores soluções para o espaço, a arquitetura e o urbanismo. Nós voltamos dentro de 15 dias. Até lá, fique bem.